Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird. Hoje, dia 21 de agosto. O Ibovespa encerrou a quarta-feira em leve alta de 0,2%, em um dia de agenda esvaziada, recuperando parte das perdas significativas registradas na sessão anterior. O principal destaque positivo do dia foi Pão de Açúcar, subindo mais de 8,5%, após a companhia reforçar que as renúncias recentes de membros do Comitê Financeiro e do Comitê de Auditoria, Auditoria Estatutário, não afetam o funcionamento dos colegiados. Na ponta negativa, a Marfrig caiu em torno de 3%, recuou após o CAD suspender o julgamento do processo de fusão da companhia com a BRF. E para o pregão de hoje, as atenções se voltam para o simpósio de Jackson Hole, nos Estados Unidos, que deve trazer maior clareza sobre os próximos passos do Fed em relação à política monetária. Enquanto isso, também continua a temporada de resultados tanto no cenário local como no cenário internacional. Falando sobre a renda fixa, as taxas futuras de juros encerraram a sessão de ontem com um forte fechamento da curva. No Brasil, sem grandes novidades em relação ao impasse institucional entre Brasil e Estados Unidos, os prêmios de risco passaram por uma correção após o estresse da véspera, com alívio parcial nas taxas. O movimento ele também acompanhou a queda vista nas treasuries. E falando sobre os Estados Unidos, apesar de uma ata mais conservadora do FONC, que é o Comitê, né, de Política Monetária do país, em relação à inflação, o destaque ficou para a pressão do presidente Donald Trump pela renúncia de Lisa Cook, a diretora do Fed, o que intensificou as apostas em cortes de juros no país. E falando sobre os mercados globais, nesta quinta-feira, os futuros dos Estados Unidos recuam em torno de 0,1, 0,2%, após 4 pregões de queda. O mercado aguarda os resultados do Walmart, né, previstos para hoje, após a Target também ter divulgado mais uma queda nas vendas e a saída do CEO, né, Brian Cornell, o que levou as ações a forte baixa. Investidores também monitoram o simpósio de Jackson Hole, onde o presidente do Fed deve falar amanhã sobre o rumo dos juros, em meio a apostas de corte já em setembro. Na Europa, as bolsas elas operam em queda em torno de 0,3%, acompanhando resultados corporativos negativos. E na China, os mercados eles fecharam mistos, ali em torno de 0,5% aproximadamente. Falando sobre FIX, o índice de fundos imobiliários encerrou a quarta-feira em queda de 0,18%, pressionado principalmente pelo desempenho negativo dos fundos de papel, que recuaram em média 0,38%. Falando sobre economia, a ata da última reunião de política monetária do Fed trouxe mais clareza sobre os argumentos por trás da votação dividida. Dois dos 11 diretores votaram por um corte de 0,25 ponto percentual. A primeira vez que mais de um diretor foi contra a maioria em mais de 30 anos. Hoje, a agenda de indicadores econômicos está relativamente mais tranquila. Nos Estados Unidos, o destaque fica para o simpósio de Jackson Hole, que é o encontro anual organizado pelo Fed do Kansas, que reúne líderes econômicos globais para discutir temas importantes de política monetária. O evento terá duração de 3 dias. O discurso mais aguardado é o do Jerome Powell, né, o presidente da autoridade monetária, na sexta-feira de manhã. E falando sobre outros países, né, no Japão teremos a divulgação dos dados de inflação ao consumidor, que deve se manter em 3,3%, e aqui no Brasil o mercado ele segue focado na relação entre o STF e as sanções individuais impostas pelos Estados Unidos às autoridades brasileiras. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, bom dia.